Então, eu quero abrir essa entrevista dizendo que você vai ter esses dois entrevistadores, dizer da nossa imensa alegria de ver que Sua Excelência já está recuperado e escolheu a Bahia, que é a terra que nunca lhe negou nada, para fazer sua primeira viagem amanhã. Então, presidente, deixe logo para a gente ganhar tempo lhe fazer a primeira pergunta e Silvana Oliveira fará a segunda. Presidente Luiz Inácio, a gente vê coisas muito estranhas acontecendo no mundo e no Brasil também. Há poucos dias saiu uma pesquisa Quest que mostrava uma queda na sua popularidade. Passado alguns dias, essa mesma empresa, que eu reputo como séria, não estou debochando dela de jeito nenhum, publica uma pesquisa em que Lula está imbatível como candidato a presidente. Com um porém, bem abaixo da sua popularidade ou da sua vontade dos eleitores te elegerem, aparecem duas figuras, Gustavo Lima e Pablo Marçal. Aí a primeira pergunta, Lula, é a seguinte: você acha que está havendo uma mudança tão grande, que os eleitores agora estão topando qualquer caminho, como lá em São Paulo, quase Pablo Marçal vai para o segundo turno? Como é que você vê isso, querido presidente Luiz Inácio? Meu querido Mário Kertes, é um prazer imenso, uma alegria poder conversar com você e com os ouvintes da Rádio Metrópole. Minha querida companheira Silvana Oliveira, é mais que emocional a gente fazer uma entrevista com você. E eu poderia, Mário, ousar dizer o seguinte: possivelmente eu esteja fazendo uma entrevista com as duas figuras mais importantes do jornalismo baiano, sem demérito a nenhum outro jornalista baiano. Olha, Mário, há um problema que é o seguinte: primeiro, é muito distante do processo eleitoral para você ficar discutindo pesquisa, se você vai ganhar, se você vai perder, se você é rejeitado, se você é aceito. Veja, nós temos que dar tempo ao tempo, porque a pesquisa de verdade ela começa a fazer efeito a partir do momento em que a campanha começa, que as pessoas vão para a rua, que vão para a televisão, que vão fazer debate. O restante é apenas, sabe, estatística que a gente tem que respeitar, mas a gente não pode levar tão a sério, nem quando você ganha, nem quando você perde. Você tem que trabalhar. O que é importante é que nós estamos vivendo um momento muito complicado na humanidade. A democracia está perdendo respeito para, sabe, o extremismo. A democracia está perdendo, sabe, espaço para o nazismo, para o fascismo, para as pessoas mais extremistas e muito irresponsáveis, porque as pessoas não falam nada com nada. As pessoas só sabem desacatar, ofender, xingar as instituições, quando, na verdade, as pessoas não têm sequer nenhum passado, nenhum presente que possa dizer que essas pessoas fizeram alguma coisa que a sociedade possa acreditar. É o negacionismo elevado à quinta potência. E isso é uma coisa que nós vamos ter que destruir, porque não existe possibilidade de você ter um governo que atenda aos interesses da sociedade brasileira e da sociedade de qualquer país do mundo se a gente não tiver um regime democrático. Um regime com o executivo funcionando corretamente, o legislativo funcionando corretamente, as instituições funcionando corretamente, a Suprema Corte e o Poder Judiciário funcionando. É o funcionamento dessas instituições fortes que dá certeza da garantia da democracia. Ora, eu penso que como nós estamos numa fase do negacionismo, onde negar, sabe, tudo é mais importante do que afirmar as coisas boas que podem acontecer, a gente tem que saber que a gente vai ter que trabalhar muito e vai ter que trabalhar muito. Eu estou com a minha consciência tranquila para dizer para você o seguinte: mas, primeiro, toda vez que eu falo com a Bahia, eu tenho certeza que eu estou falando com um Estado que em algum momento da encarnação eu já morei na Bahia, já nasci na Bahia. Em algum momento. Porque não é possível tanto o carinho que eu tenho pelo povo baiano como o carinho que o povo baiano tem por mim.
A segunda coisa é que nós estamos num processo de colheita de uma plantação que nós fizemos. Nós chegamos no governo em 2023, nós tivemos que reconstruir esse país, reconstruir ministério, reconstruir as instituições, sabe, departamento que não funcionava, coisa que já não tinha mais ninguém, ministério que não existia, nós tivemos que reconstruir, só para você saber, nós começamos a governar com uma PEC da transição, porque o orçamento que estava previsto para 2023 nem dava para a gente governar, sequer pagava a dívida do outro cidadão que era presidente da República. Bem, então nós tivemos que construir a PEC, depois do arcabouço fiscal, depois da política tributária, e plantando tudo que a gente queria para atender o povo, cuidando do povo trabalhador, cuidando do povo mais pobre, cuidando das pessoas da periferia, cuidando da classe média, cuidando da educação, cuidando da saúde, ou seja, lançando novos programas. E é por isso que eu digo para você, 2025 é o ano da colheita. A gente está começando a colher aquilo que a gente plantou. E eu vou a Paramirim começar a colher coisa que nós plantamos, um investimento de praticamente 597 milhões para que a gente cuide de fazer com que as pessoas tenham água para beber. Só para você ter ideia, na Bahia eu vou fazer um monte de assinatura de contratos. O PAC da Bahia prevê 97 bilhões para a Bahia, dos quais 24 bilhões e 600 já foram colocados em prática. Então, eu poderia dizer para vocês, quando eu vejo uma pesquisa, que ela seja boa, seja ruim, que ela seja média, eu poderia dizer para vocês, ninguém é candidato com tanto tempo de antecedência. As pessoas colocam o seu nome, as pessoas, dependendo da sua fama, dependendo do seu grau de participação, ela aparece mais ou aparece menos. Mas na hora que o povo tem que votar para governar o país, o povo não é bobo. O povo vota naquela pessoa que ele sabe que vai cuidar dos interesses dela. É por isso que eu estou consciente disso, de que as eleições estão muito longe, é muito difícil ficar agora lançando nomes, é muito difícil ficar fazendo perspectiva de quem vai ganhar, de quem vai perder, porque a gente só vai saber quando o time entrar em campo. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, se depender de mim, o negacionismo nunca mais governa esse país. Se depender de mim, o fascismo não vota. Se depender de mim, o nazismo não vota. O que vai votar é a democracia. Presidente Lula, avisa o pessoal seu aí que seu áudio ficou mais baixo. Agora, então, enquanto corrige aí, Silvana Oliveira vai fazer uma pergunta a você, Lula. Vamos lá, Silvana, vamos ver se já consertaram o áudio lá. Bom dia, Mário. Primeiro quero falar do prazer de estar concorrendo aí essa entrevista com você. Presidente Lula, muito bom dia. Obrigada por falar para os baianos. Presidente, eu entrevistei em 2 de julho do ano passado, há mais de 6 meses. O cenário era Campos Neto à frente do Banco Central, o dólar em alto, mercado nervoso e o preço da carne alto. Hoje o cenário é Galípolo, que foi indicado pelo senhor à frente do Banco Central. O dólar teve uma alta, mas caiu. Teve uma alta ontem, mas foi muito pequena. No entanto, o preço da carne continua alto e doendo no bolso dos baianos. Eu recebi uma série de perguntas sobre quando é que nós teremos dias de glória, presidente. Porque além da carne, o café e outros itens que fazem aí parte da cesta básica do brasileiro também estão custando muito caro. O senhor tem dito que tem se encontrado, né, com representantes de vários segmentos dessa área alimentícia, e eu gostaria de saber, na prática, efetivamente, o que é que o governo federal pode fazer para reduzir os preços dos alimentos nesse momento? Olha, Silvana, esse é um problema que me persegue desde que eu trabalhava no chão de uma fábrica, porque toda vez que a inflação cresce, que o alimento cresce, o trabalhador é aquele que vive de salário, que paga um preço muito alto. E por que eu estou preocupado? Eu estou preocupado porque, na medida em que a gente aumenta o salário mínimo acima, sabe, da inflação, na medida em que a gente aumenta a massa salarial dos trabalhadores, nós precisamos compensar com uma redução do preço dos alimentos. Nós temos uma inflação, sabe, aqui, se você comparar a inflação desses 2 anos, de 7,6% de meu governo, comparada com os 2 primeiros anos do Bolsonaro, que foi de 27,4%. Se você comparar a inflação dos últimos 2 anos do Bolsonaro, foi 22%. A minha, nos 2 anos, é apenas 7,6%. 7,6%. Olha, e nós estamos trabalhando, conversando com empresários,
utilizando muito a competência da Fazenda, a competência do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente encontre uma solução como reduzir preço. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo, faça as coisas com cuidado, porque um cavalo de pau no mar revolto, a gente pode tombar o navio. A segunda coisa é que nós abrimos novos 300, presta atenção, Silvana, nós abrimos 303 novos mercados para os produtos brasileiros, e quase todos produtos de alimento. Significa que o Brasil virou verdadeiramente o celeiro do mundo. Significa que as pessoas estão comprando muito no Brasil. Significa que nós precisamos produzir mais, melhorar a qualidade, para que a gente possa baratear o preço. Eu não posso fazer congelamento, eu não posso colocar fiscal para ir em fazenda se o gado está guardado ou não. O que nós precisamos é chamar os empresários, conversar com todo o setor e ver o que a gente pode fazer para garantir que a cesta básica do povo brasileiro caiba tendo o seu orçamento com uma certa flexibilidade. Na política tributária, a gente desonerou toda a cesta básica, inclusive a carne, porque eu sei o que é o preço dessas coisas para quem trabalha e vive de salário. Eu só poderia dizer para você, Silvana, nós estamos trabalhando com muito afinco. Ainda ontem eu fiz uma reunião com o Alckmin, com o Rui Costa, sabe? A semana que vem vou ter uma reunião com os produtores de carne nesse país, vou ter com os produtores de arroz, ou seja, vou ter com todos os segmentos para saber como é que a gente faz para fazer com que os preços sejam compatíveis com a necessidade de compra do povo brasileiro. Essa é uma perseguição que eu faço. Isso não é programa de governo, é quase que uma profissão de fé. Eu vou atrás disso porque eu já vivi no mundo da fábrica. Quando eu recebia o salário, a inflação era de 80% ao mês, eu tinha que correr no atacadista para comprar até coisa que eu não ia precisar, para poder não perder, que o salário fosse desvalorizado. Então, comida barata na mesa do trabalhador é uma coisa que nós estamos perseguindo. E eu tenho toda a certeza do mundo que, da mesma forma que nós fizemos isso no primeiro ano, nós vamos fazer isso daqui para frente. E eu acho que o aumento do dólar, sabe, começa a mostrar que as loucuras que estavam sendo feitas nos Estados Unidos, a campanha, os discursos, daquelas coisas malucas, ou seja, contribuiu muito para o dólar crescer, e ele agora começa a se ajustar. Eu acho que o dólar está ajustando, eu acho que os produtos vão ficar mais aqui, nós queremos fazer que o povo produza mais e com mais qualidade, por isso estamos criando políticas de incentivo para o agronegócio, para a pequena e média propriedade brasileira, e eu estou convencido que a gente vai resolver esse problema logo, logo. Presidente, agora voltando aqui, você falou uma coisa importante. A democracia está perdendo respeito para o extremismo. E isso a gente está vendo aí a partir da nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos. Quando a gente vê, se você não quiser entrar nesse assunto por questões de relações exteriores, tudo bem, mas veja o seguinte: ontem a gente vê Donald Trump ao lado de Benjamin Netanyahu. E você sabe, eu sou judeu. Eu considero ele um criminoso. Benjamin Netanyahu é um criminoso com o que ele fez e faz até hoje com a faixa de Gaza, com os palestinos. Então vem o presidente dos Estados Unidos eleito com uma folga que permite, folga inclusive no Congresso americano, dizer que vai fazer ali a Riviera do Oriente Médio e vai tirar aquela população e colocar no Egito, na Jordânia. O que é isso? E colocar os presos americanos, inclusive em Guantánamo, os ilegais também em Guantánamo, e o ditador de El Salvador, Bukele, já disse que ele construiu a maior penitenciária do mundo, está aberta para receber também o que Trump quiser. Ora, é claro que isso tem um efeito em todo mundo, inclusive no Brasil, porque aí a pessoa que vive na insegurança por conta da violência dos tempos que nós estamos vivendo, fica imaginando que a solução é uma coisa desse tipo, quando a gente sabe que não é. Mas como é que você vê isso, Lula? Então, o presidente Os Estados Unidos agora
Os Estados Unidos, da vida inteira, passou a ideia para a humanidade que era o símbolo da democracia. Passou a ideia de que os Estados Unidos era o xerife do mundo. Ou seja, de repente, elege um presidente da República que faz questão de todo dia dizer uma anomalia. Ou seja, um dia ele vai ocupar o Canal do Panamá, outro dia ele vai ocupar a Groenlândia, outro dia ele vai anexar o Canadá, outro dia ele vai, sabe, tratar o povo palestino como se o povo palestino, sabe, não fosse ninguém, ou seja, quando, na verdade, o que precisa fazer na Palestina é criar o Estado palestino e dar defesa àquele povo palestino que não pode ser tratado como se fosse lixo. É isso. Ou seja, o que nós estamos precisando é um pouco de humanismo, é um pouco de fraternidade, é um pouco de solidariedade, é um pouco de compreensão, que somente com muita paz o mundo pode viver tranquilo. Não é possível que a gente possa dizer, não, nós vamos ocupar a faixa de Gaza, vamos jogar os palestinos para qualquer lugar e vamos fazer lá o quê? Uma Riviera? Não. O que tem que se fazer na Palestina é cuidar daquele povo que merece ser cuidado com qualquer outro povo do mundo. E você sabe que há algum ano atrás eu disse, aquilo não era guerra, aquilo era um genocídio, porque a maioria das pessoas que morreram eram mulheres e crianças que não estavam na guerra. Então, veja, tentar normalizar essas coisas e dizer, olha, vamos tirar o povo palestino e vamos ocupar aquilo e fazer um lugar bonito lá. Não, ninguém vai fazer um lugar bonito em cima de milhares de cadáveres de mulheres e de crianças. Ninguém vai fazer. Então é preciso que as pessoas aprendam a respeitar o ser humano. Ora, eu sinceramente acho que essa anomalia que nós estamos vendo, sabe, seja, sabe, nos países da América do Sul, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, não pode continuar. É preciso voltar o bom senso, a maturidade, a responsabilidade. Você não pode governar fazendo provocação para todo mundo todo o tempo. Ninguém consegue governar. Os Estados Unidos é um país grande, é poderoso, mas não é dono do mundo. É preciso respeitar as fronteiras de cada país. E é preciso respeitar a soberania de cada país. Então, eu, sinceramente, tenho dito para todo mundo aqui no Brasil, eu vou defender a democracia como a melhor forma de governança que o mundo já criou. É na democracia que a gente consegue eleger e deseleger. A gente consegue colocar e consegue tirar. A gente consegue eleger um preto e um branco. A gente consegue eleger um trabalhador e um empresário. É na democracia que a gente tem a verdadeira alternância de poder, Mário. E é por isso que eu sou defensor da democracia em todos os momentos da minha vida e vou continuar sendo. Porque somente a democracia é que pode permitir que o mundo viva decentemente bem. O que não pode é a gente achar que o empresário pode ser dono da comunicação do mundo e pode ficar falando mal de todo mundo a toda hora, se metendo nas eleições de cada país. Ora, cadê a soberania dos países? Cadê o respeito às decisões do povo de cada país? Então eu digo sempre o seguinte, eu respeito a eleição do presidente Trump, ele foi eleito presidente da República pelo povo americano, portanto ele tem todo o meu respeito para governar os Estados Unidos, para manter relações democráticas e civilizadas com o restante do mundo. Ele não foi eleito para mandar no mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. É essa relação que eu espero que a gente tenha, que eu acho que a gente construa, porque é isso que faz valer a pena a gente governar um país. Presidente, o senhor está falando aí, né, agora de cuidado, de cultura, de história, de complexidade, já que o senhor tratou do Oriente Médio. Eu vou vir aqui para o coração de Salvador. Ontem a gente teve desabamento do teto da Igreja de São Francisco aqui, uma igreja, um prédio, um dos prédios, né, tombados aqui na nossa capital, que tem um centro histórico, inclusive, tombado pela Unesco. Somos patrimônio da humanidade. A gente sabe que o tombamento ele é extremamente importante, porque é o que resguarda a nossa história, é o que restaura a nossa história, mas também os proprietários desses prédios, presidente, dizem que a manutenção é imensamente cara e que não há políticas públicas adequadas para que essa manutenção seja feita da forma que se deve. O senhor acompanhou esse incidente que teve uma menina, uma jovem que foi morta ontem, 5 pessoas ficaram feridas. O senhor tem acompanhado as políticas públicas dessa questão ligada aí ao patrimônio histórico brasileiro? Acompanhei o que aconteceu na igreja. Eu falei com a Margarete Menezes, que está indo para a Bahia hoje para visitar a igreja. Eu falei com o presidente do IFAM.
Eu fiz uma nota de solidariedade às vítimas do incidente que aconteceu na igreja. Eu sei que o IPHAN teve um tempo atrás discutindo um projeto de 1 milhão e pouco de reais para poder tentar reconstruir. Eu ia fazer o projeto. Há 2 dias atrás eu fiquei sabendo que o padre detectou que tinha uma rachadura no prédio. O IPHAN ia lá visitar, mas não deu tempo, o prédio caiu. Bem, o que eu acho, na verdade, Silvana, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, você tomba as coisas, mas quando você faz uma política que você tomba um patrimônio público, é preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Ou seja, eu vejo um monte de prédio tombado na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o cidadão que fez o tombamento, que aprovou a lei na Câmara, de vereador, de deputado, ou seja, não coloca um orçamento para que isso seja, sabe, conservado. Você tomba e a coisa vai apodrecendo, a coisa vai envelhecendo, a coisa vai caindo. Ora, então, para que tombar se não tem responsabilidade de cuidar? Então, quando há o tombamento de uma obra de arte em qualquer lugar, de um prédio qualquer, de uma praça qualquer, é importante que o tombamento seja acompanhado por um orçamento. Por um orçamento para que a gente tenha certeza de que aquilo foi tombado de verdade e que aquilo vai ser mantido para a história. A Brasília praticamente é quase toda tombada. Eu estou querendo reconstruir a Praça dos Três Poderes, que foi, sabe, desmontada no 8 de janeiro, sabe, de 2023, e leva 1 ano e meio só para fazer um projeto. É tudo interminável, é tudo complicado. Quando a gente toma que a gente está fazendo um gesto para a humanidade e que nós vamos preservar a história, vamos preservar a cultura, maravilhoso. Mas depois a gente contata que não tem dinheiro, que não foi colocado dinheiro no orçamento, não foi colocado dinheiro no orçamento do governo federal, não foi colocado orçamento no governo estadual, não foi colocado na prefeitura, ou seja, o tombamento deixa um prédio praticamente abandonado. Então nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever isso, porque senão a gente vai ter muitas coisas tombadas no Brasil caindo, como caiu a igreja, sabe, lá na França. Nós temos que ter responsabilidade ao fazer o tombamento, sabe, de qualquer prédio público, de qualquer coisa que a gente quiser tombar. É colocar dinheiro para que aquilo seja mantido e que tenha gente preparada para fazer manutenção. Nós já vimos o que aconteceu com o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. Ou seja, que até hoje não foi resolvida. Ainda ontem eu tive uma reunião com os bancos públicos, com o BNDES, sabe, para que a gente possa colocar um dinheiro para devolver ao povo brasileiro o Museu Nacional, que é onde a gente tem as coisas mais importantes do nosso país. Por isso, Silvano, eu lamento pela queda da igreja, toda a minha solidariedade às pessoas que foram vítimas desse incidente, e eu espero que sirva de lição para a gente não permitir. Até agora, o desemprego está no mais baixo nível. A inflação está apenas um pouquinho acima da meta. O crescimento econômico está aí, bem acima do esperado. O reconhecimento internacional, até no período do seu antecessor, que não merece nem quem te diga o nome dele, o Brasil era um páreo, rapaz. Se você olhar, Lula, eu me lembro bem daquela reunião de Davos, lá onde os mangangões resolvem o problema do mundo, ele ficava ali tão acanhado, né? E me lembro também de um depoimento que você fez até numa entrevista aqui comigo, na primeira reunião internacional, você teve que entrar e não podia nem levar nenhum assessor, aí você disse, pô, peraí, eu já fui isso, eu fui pedreiro, vim da pobreza e tal, aqui, entrou e fez o maior sucesso. Isso dá uma dor de cotovelo na direita. E agora eles conseguem, com as tal fake news e com a máquina que tem digital, pegar, né, por exemplo, há um aumento real dos alimentos, no preço dos alimentos. O povo está sentindo, isso é real. Né? Mas o positivo enorme, inclusive de consolidar a democracia que esteve a ponto de desaparecer, isso vai lá no cantinho de um jornal ou de uma televisão. E aí?
Vamos ter regulação. Está podendo comprar menos hoje do que comprava ontem, porque houve um aumento de um produto. Isso me deixa preocupado, porque eu vivi grande parte da minha vida dentro de uma fábrica e eu sei quanto isso implica para o trabalhador, para aquelas pessoas que ganham menos. E eu estou tentando fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Eu quero ver esse encontro junto com os setores produtivos desse país e com os setores atacadistas desse país, com aquele do comércio, para ver como é que a gente encontra um jeito de equilibrar o preço para que o trabalhador possa, ao ir ao supermercado, levar para casa mais alimento do que levava ontem. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo e eu espero que a gente possa encontrar resultados mais rápido possível. Sabe, nós temos preços sazonais, nós temos, preços resultado das queimadas, nós temos preços resultado da chuva, ou seja, tudo é motivo para que você tenha um desandar da carruagem na questão de preço de alimentos. Você está lembrado que o ano passado o arroz estava caro, eu tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. Depois não foi necessário porque os preços se acomodaram. Então, eu tenho certo que nós vamos encontrar uma solução para os preços. É verdade, a economia vive o seu melhor momento. Nós fomos um dos países que mais cresceu no mundo, quando as pessoas pensavam que o Brasil ia crescer apenas 1,7%, nós vamos crescer 3,5% ou 3,7% esse ano. Quando as pessoas pensavam que a gente ia crescer 0,8% ano passado, a gente cresceu 3,2%. A gente, 2 anos consecutivos, já deu aumento do salário mínimo acima da inflação. A massa salarial, ou seja, aquilo que é o conjunto do salário pago no país, cresceu mais do que em qualquer outro momento da história. O emprego é o menor também de qualquer outro momento da história. O que nós temos queixa de muitos empresários, setores agrícolas, setores do comércio, se queixando que tem muita vaga para trabalhadores e não consegue os trabalhadores. Então, nós vivemos esse momento. Aonde é que as coisas estão ruins? O dólar, está elevado e ele foi motivo de uma especulação contra a moeda esses dias. Eu acho que ele está voltando à normalidade. A inflação está totalmente controlada, ou seja, ela pode crescer meio ponto a mais e cair meio ponto, mas ela está totalmente controlada. Então, não há nenhum problema para que as pessoas tenham dúvida de que o Brasil vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego, vai continuar aumentando o salário e as pessoas vão viver melhor. E a nossa tarefa é tentar fazer com que os preços das coisas que o povo compra cheguem, a ser compatível com aquilo que ele ganha. Nós temos um setor de serviço que às vezes a gente perde o controle porque as coisas aumentam mais. Você vai contratar um pedreiro, um encanador, você vai contratar uma pessoa qualquer. Muitas vezes o preço está exagerado. Você tem muitas vezes produto que, a produção está muito e o pessoal, ao invés de baratear, as pessoas aumentam o preço porque as pessoas estão comprando. Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Isso significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso e a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. Essa é a primeira coisa. A outra coisa, Mário, que eu acho
extremamente à vontade, posso dizer para você, é que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Isso. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, sabe, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei, os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, sabe, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. Sabe, não é possível que um cidadão ache que ele pode interferir na cultura da China, na cultura do Brasil, na cultura da Rússia, na cultura, sabe, da Venezuela, na cultura da Argentina, que ele pode entrar em qualquer lugar e falar o que ele quiser. Não pode. Então eu vou dizer para você uma coisa. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é as pessoas utilizarem esse meio de comunicação para canalice, para fazer provocação, para mentir, todo santo dia. Então não é possível, porque isso bagunça a economia, isso bagunça o varejo, isso bagunça o mercado como um todo. É preciso que haja seriedade. Então, Mário, eu sou daqueles que defendem uma regulação com a participação da sociedade, porque ninguém quer proibir a liberdade de expressão. Quanto mais liberdade de expressão, mais responsabilidade de expressão. O cidadão que está falando na televisão, como eu estou falando com você, que estou falando no rádio, que estou falando na internet, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que respeitar quem está me ouvindo, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, eu tenho que respeitar. Por isso, eu não posso falar bobagem irresponsável. Presidente, seguindo aí, né, pelo Congresso Nacional, já que o senhor tocou no Congresso, o ministro Fernando Haddad esteve ontem com Hugo Mota, presidente da Câmara, apresentando 25 medidas prioritárias para a economia do país nesse ano especificamente. Entre elas está a reforma do imposto de renda, com a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Haddad disse que já tem um modelo pronto de compensação, que não falou ontem porque ainda não tem autorização do senhor, mas que o senhor já teria aprovado. Que modelo é esse, presidente? Silvana, é simples, veja, eu vou dizer uma coisa para você. O que nós queremos é o seguinte: todas as pessoas, homem ou mulher, aqui no Brasil, que ganha até 5 mil reais, não precisam pagar imposto de renda. Ponto. É só isso. É só isso que nós queremos. A Fazenda e a Receita Federal acham que tem que ter uma compensação. Ora, e eles estão procurando a compensação junto às pessoas que ganham mais, junto às pessoas mais ricas. Porque você sabe que no Brasil, quando uma empresa distribui dividendo, o cara pode receber 5, 7, 8 bilhões de dividendos, ele não paga imposto de renda. As pessoas que recebem bônus das empresas no final do ano não pagam imposto de renda. Quem ganha alto salário nesse país não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda é quem recebe olerite no final do mês. É isso esse país. Então, o que nós queremos é fazer justiça social. É fazer com que as pessoas que ganham menos paguem menos e quem ganha mais pague mais. Uma pessoa que ganha acima de 50, acima de 100 mil reais, ele tem a obrigação de pagar para que as pessoas que ganham menos não pagar. É assim no mundo inteiro. É assim na Suécia, é assim na Alemanha, é assim na Inglaterra, é em qualquer país do mundo. Portanto, o que nós queremos é apenas fazer justiça social. As pessoas que ganham até 5 mil reais não precisarão pagar imposto de renda, porque hoje ele paga proporcionalmente mais do que o rico. Porque o preço da inflação, o preço do imposto no feijão, sabe, no óleo, é igual para todo mundo. Então nós estamos tirando o preço, a inflação, o imposto desses produtos para que o povo possa comprar mais barato, mas o rico também é beneficiado com isso. Então é isso, nós vamos dar entrada, nós vamos fazer a coisa funcionar nesse país. Eu prometi isso durante a campanha, prometi durante o meu primeiro ano de mandato, estou prometendo no segundo ano, e a gente vai fazer com que a gente apresente essa proposta. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado aprovarão, porque todo mundo está preocupado com a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Presidente, o senhor tem 2 ministros baianos. Dizem aí que pode vir até um terceiro, mas isso aí é outra história. O que eu quero saber é o seguinte:
os investimentos do PAC na Bahia, comandado aí pelo nosso querido Rui Costa, e agora o senhor tem Sidônio aí também, que é uma figura maravilhosa, tá bem. Temos investimentos para a Bahia, você vai anunciar alguma coisa? Vem uma gracinha aqui para gente, Lula. Olha o som, presidente. O PAC da Bahia, tem investimento de 97,2 bilhões de reais. Só dentro do estado da Bahia são 72 bilhões. E até agora nós já executamos 24 bilhões e 600 milhões de reais no PAC da Bahia. Ora, eu acho que a Bahia é um estado que veja, nós temos o Jacques Wagner como líder, nós temos o Rui, chefe da Casa Civil, agora temos o Sidônio na comunicação, nós temos o Otto, que é um parceiro irmão, nós temos um conjunto de partidos que nos apoiam. Nós temos o coronel que tem nos apoiado dentro do Senado. Então é o seguinte, a Bahia tem tudo, tem tudo, tem tudo. Tem gente que falou o seguinte, a Bahia recebe mais dinheiro que outro estado porque o Rui Costa é chefe da Casa Civil. Não, não é verdade. O Rui Costa foi importante como sindicalista, foi importante como deputado federal, foi importante como chefe do gabinete civil do Jacques Wagner, foi importante, sabe, como governador, e ele é extremamente importante como ministro-chefe da Casa Civil. Então, todo mundo trabalhando pelo Brasil e pela Bahia. Eu estou dizendo que amanhã, na agenda de Paramirim, nós vamos inaugurar a doutora Santa Fé, a doutora da Fé em Bom Jesus da Lapa, que é o investimento na primeira etapa, que custou 43,4 bilhões. Depois nós vamos autorizar a segunda etapa, que é 258 milhões de reais. Depois nós vamos assinar um programa de água para todos, que vai ser quase 2 bilhões de reais de investimento em toda a Bahia. Nós já fizemos 12 mil cisternas na Bahia. E tem tudo para acontecer na Bahia, tudo para acontecer. Você pode ficar certo que eu vou muitas vezes à Bahia esse ano, vamos inaugurar muita coisa e vamos anunciar muito mais coisa. Só na Bahia, só para você ter ideia, na Bahia, no programa Pé de Meia, nós temos 411 mil jovens que iam desistir da escola. A gente criou o Pé de Meia para ele não desistir. A gente vai, sabe, pagar R$ 200 por mês durante o ano, no final do ano vamos dar R$ 1.000 se ele passou de ano. Isso durante 3 anos vai dar R$ 9.000 para esse jovem adolescente. Nós temos escola de tempo integral, temos policlínico, ou seja, nós temos a ponte que eu espero que saia definitivamente, a ponte que a gente vai fazer na Bahia, e eu estou convencido que quem tem as pessoas que eu tenho no governo e no Congresso Nacional da Bahia não tem por que reclamar, Mário. Pode ficar certo que a Bahia será um estado que vai ser beneficiado com o PAC, como os 27 estados da federação. Nós temos certeza de que o que nós estamos fazendo, o PAC todo, é 1 trilhão e 800 bilhões de reais. É muita coisa. E nós precisamos... Agora, presidente, me diga uma coisa. No próximo ano, eu vou poder trabalhar aqui com o meu trabalho para a sua reeleição? Não posso falar isso agora, querido. Eu só posso dizer para você o seguinte: se depender de mim, o negacionismo não voltará. Se depender de mim, a democracia vai derrotar o negacionismo. E se o cidadão que foi presidente, com as bravatas que ele fala, com as mentiras que ele conta, com as provocações que ele faz, quiser ser candidato, ele sabe que eu o derrotei quando eu era oposição e ele estava com a máquina na mão, que gastou, só para você ter ideia, deixou um déficit de 2,6% para mim. Deixou um déficit. E o nosso déficit agora foi 0,09%. Então, se esse cidadão acha que vai votar, ele pode tirar o cavalo da chuva, que quantas vezes ele for candidato, quantas vezes eu vou derrotá-lo. Presidente, a gente já está encerrando aí a entrevista, né? Eu agradeço ao senhor por falar para os baianos, agradeço em nome da Rádio Sociedade da Bahia, agradeço também em nome da Rádio Metrópole, as maiores e mais tradicionais rádios de jornalismo aqui do nosso estado. E encerro com a seguinte pergunta: o senhor disse que esse é um ano de entrega, né? O senhor vem para cá, para a Bahia, para fazer várias entregas e anúncios, inclusive. Eu gostaria de saber qual vai ser a marca de Lula 3, qual a marca que o senhor quer deixar nesse terceiro mandato?
falar com os baianos e com as baianas, Silvana. Deixa dizer uma coisa. Eu tive o privilégio de ser presidente da República de 2003 a 2010. Eu tive o privilégio de fazer, possivelmente, o que quase ninguém fez na história desse país: cuidar do povo pobre. Eu digo sempre, Silvana, que teve 2 momentos históricos, desde a proclamação da República, que esse país teve presidente que cuidou do povo. O Getúlio Vargas, mesmo sendo considerado um ditador entre 30 e 45, foi Getúlio Vargas que tirou os trabalhadores da semi-escravidão quando criou a CLT. Foi Getúlio Vargas que garantiu férias para os trabalhadores. Foi Getúlio Vargas que garantiu o aumento do salário mínimo para os trabalhadores. Tá? Esse foi o momento em que os trabalhadores tiveram essa ação. E o segundo governo foi o meu. Aí eu posso dizer para você, Silvana, assim, olhando nos seus olhos, nunca antes na história do Brasil houve tantas políticas de inclusão social como está acontecendo agora. É o povo indígena, é o povo quilombola, são as mulheres, são os pequenos produtores rurais, nas propriedades de 0 a 100 hectares, nós estamos cuidando com muito carinho. O agronegócio já recebeu o orçamento que nunca recebeu na vida, a nova indústria que está crescendo, há muito tempo a gente não tinha o PIB crescendo na indústria, agora está crescendo, nós temos várias atividades econômicas que estão crescendo. Ontem eu tive uma reunião com os bancos brasileiros públicos. Nunca houve tanto investimento do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB e do BAVA. Ou seja, portanto, o crédito está crescendo e vai ter mais medidas anunciadas nos próximos dias, porque não parou por aí. Você sabe, Silvana, que eu sou da tese do seguinte: o dinheiro tem que circular. Presta atenção numa coisa que eu vou falar, Silvana. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda. E o dinheiro circulando, o comércio vai crescer, o serviço vai crescer, o salário vai crescer, o poder de compra vai crescer e o PIB vai crescer. A riqueza brasileira vai crescer e tudo vai melhorar nesse país. Então, ao invés de a gente ficar discutindo macroeconomia, a gente tem que discutir microeconomia, porque é ela que faz a coisa acontecer. Um cidadão que pega $1 bilhão emprestado, nem sempre ele investe no ano seguinte. Agora, o cidadão que pega 10 conto, ele vai investir. O cidadão que ganha R$1.000, ele vai para o supermercado comprar o que comer. É isso que movimenta a economia. E é isso que nós estamos fazendo, sem esquecer de que também nós precisamos financiar os grandes para que a macroeconomia cresça. Então, Silvana, eu queria dizer para você que eu tenho convencido que a marca que eu vou deixar outra vez é crescimento, distribuição de renda e inclusão social. E eu vou dizer para você, outra vez, o presidente que mais investiu na educação, o presidente que vai, cumprir a meta de que as crianças vão alfabetizar, no tempo certo, até o 2º ano da escolaridade. Isso tem um convênio com 100% dos prefeitos e dos governadores, um presidente que vai fazer mais escola de tempo integral, um presidente que vai fazer mais novos 100, institutos federais, que vai fazer mais investimento na universidade, recuperando as que existem e fazendo mais hospitais universitários e, sinceramente, é um presidente que vai sair desse país de cabeça erguida, porque eu tenho orgulho de olhar para frente e dizer: eu cuidei do povo brasileiro como cuidaria dos meus filhos. É esse Brasil que eu quero deixar, essa é a marca que eu quero deixar, a marca da civilidade democrática, a marca do crescimento econômico do país, a marca do crescimento salarial do povo brasileiro, a marca do crescimento educacional e a marca do crescimento da cidadania. Porque quando nós aprovamos, Silvana, a proibição de telefone celular nas escolas, é porque a gente quer respeitar o jovem, quer respeitar a criança, quer respeitar o professor e quer respeitar o humanismo. Ou eu cuido do humanismo agora, ou os algoritmos vencerão. E eu sou ser humano, quero ser humanista, quero ser solidário, quero ser uma pessoa que tenha paixão pelas coisas. E o algoritmo não tem. É isso que nós estamos fazendo. É assim que eu quero passar para a história do Brasil quando eu terminar o meu mandato. Muito obrigada, presidente. Bom dia. A gente aguarda o senhor aqui, viu? Até outro dia, se Deus quiser. Eu já falei, Mário, que quando você tiver saudade, você me ligue, que a gente faz uma entrevista.
Eu vou ligar mesmo. Um abração, presidente, um abração, querido Lula, grande figura desse país. Amanhã na Bahia, viu? Tchau, pessoal. Tchau, Lula.